Boa noite, a paz do Senhor a todos. Como já sabíamos, né? Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Talvez seja o capítulo mais conhecido do livro de Atos, né? A descida do Espírito Santo, dia de Pentecoste. Estaremos estudando e vendo o que de fato isso significa. Vamos ler apenas os 4 primeiros versículos e depois a gente continua a leitura. Versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Vamos orar. Santo Deus, grande é o teu nome, Senhor, e maravilhosa é a tua obra. Capacita-nos também, Senhor, para entendermos a tua palavra, que tem poder, que tem autoridade, que pode libertar, transformar, purificar e nos guiar, Senhor, para o centro da tua vontade. Revela-te mais um pouco a nós nessa noite, Senhor. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. É muito bom que após os evangelhos possamos dar continuidade a essa série de estudos no Novo Testamento. Nosso pastor fez o capítulo 1 semana passada, não só dando a introdução do capítulo, mas explicando também os principais motivos pelo qual Lucas, doutor Lucas, que é o escritor do Evangelho de Lucas, dá continuidade à narrativa, partindo assim para esse livro. Né, um livro que talvez possa servir até como uma ação jurídica, uma amostra de que os cristãos, o povo de Deus, não são uma ameaça, mas ao contrário, é um povo pacífico, é um povo bom, e é um povo que vem demonstrando atos de bondade segundo o poder de Deus. E Atos ele vai nos mostrar o que de fato acontece depois da subida de Cristo Jesus. Quem são os cristãos? Qual é a importância da igreja? O que a igreja faz a partir do momento em que Cristo sobe aos céus? Atos vai nos mostrar, vai nos guiar e vai mostrar também as diferenças entre o povo de Deus do Velho Testamento e agora. E como já anunciado, Jesus Cristo havia anunciado que o Consolador desceria e ele veio. Os irmãos reunidos numa casa no dia de Pentecostes. O que era comemorado no dia de Pentecostes? Era o dia em que Moisés desceu com as tábuas da lei. Então vejam só que interessante, Deus cumpre a sua promessa justamente no dia em que era comemorado a celebração da lei do Senhor. É como se mais ou menos pudéssemos dizer, olha, Deus está cumprindo de fato a sua palavra. Aquilo que Deus entregou lá em Moisés, lá aos profetas, se cumpre aqui em Atos 2. Jesus prometeu isso. A descida do Espírito Santo sobre os discípulos. E como ela acontece? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia ser línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Só de ler esse trechinho aqui, já dá para entender por que hoje nós temos um movimento chamado movimento pentecostal, né? Vem disso aqui, do dia de Pentecostes. Tentando trazer alusão e tentando trazer de volta o que aconteceu aqui. O que o Espírito Santo faz aqui? A palavra final já deixa clara, a frase final. O Espírito os capacitava. O que está acontecendo aqui é o Espírito Santo de Deus descendo sobre a igreja para capacitá-la a fazer a obra do Senhor. E como uma das características dessa capacitação, vem o dom de línguas. Né? É diferente
do que talvez os pentecostais mais tradicionais pregam, não é o batismo do Espírito Santo, não é somente o dom do falar em línguas, mas a capacitação que vem do Espírito Santo, que nem sempre talvez virá no falar em línguas diferentes, mas talvez no dom da fé, na cura, na oração, o dom da contribuição, que ninguém mais quer ter, mas é um dom do Espírito Santo, dom de contribuir, aquelas pessoas que Deus abençoa com riqueza para que contribuam na obra de Deus, é um dom do Espírito Santo também. Então, o batismo no Espírito Santo, a transformação de vida, a capacitação do povo de Deus para pregar o Evangelho e anunciar a obra do Senhor. Ela vem sobre todo aquele que verdadeiramente é salvo por Cristo Jesus. Sem exceção, todos os que estavam na casa foram cheios desse Espírito. Então, não há uma subclasse de crentes, aqueles que foram batizados no Espírito e aqueles que não. O que existe é o crente verdadeiro e o que não é. O crente verdadeiro é batizado nas águas e no Santo Espírito de Deus. O crente que não é batizado no Espírito Santo é porque ainda pode estar no meio da igreja, mas não aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Vem como se fossem línguas de fogo, né? Então a gente imagina pequenas chamas, como se estivessem se movimentando, como se fosse uma língua falando. Ela vem sobre isso e vem sobre eles. O que acontece? Todos ficam cheios e começaram a falar noutras línguas. Que outras línguas eram essas? Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Só uma paradinha. Como assim? Judeu vindo de todas as nações do mundo. O povo judeu havia se espalhado por quase todas as províncias romanas, principalmente. Então haviam judeus na Grécia, haviam judeus na própria Roma, haviam judeus em muitos lugares, mas sempre que eram as datas festivas, Páscoa, dia de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, eles iam para Jerusalém, para o templo, para cultuar e adorar a Deus. Então Deus derrama essa capacitação justamente no dia em que o povo de Deus volta para Jerusalém para a comemoração do dia de Pentecostes. Então vejam como Deus ele orquestra tudo justamente porque ele queria que o seu povo estivesse naquele lugar reunido para ver esse chamado. Então haviam judeus de todas as nações. Versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Pânfia, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então vejam só, o Espírito Santo de Deus, o dom de línguas aqui, ele é manifestado no sentido de todos os crentes, independente do seu idioma, entendiam o que o pregador estava falando. Como assim? Vamos imaginar nos dias de hoje. Olha, seria um feriado aqui no Brasil, conhecido, e entrariam pessoas de diversas nações aqui na igreja. Americanos, franceses, japoneses, chineses e até árabes. O pregador pregando aqui em português, o japonês entendeu na língua dele. O chinês entendeu na língua dele. O grego entendeu na língua dele. O romano entendeu na língua dele. Por isso eles perguntaram, são galileus que estão falando? Ou seja, como essa gente sem instrução está conseguindo falar esse idioma? Eu estou ouvindo no meu próprio idioma materno, ou seja, eles não embora o pregador ali, eles estavam orando, estavam anunciando a palavra de Deus na língua materna judaica. Todos aqueles que eram judeus, ou nascidos judeus, ou convertidos ao judaísmo, estavam entendendo na sua própria língua. E aqui vem a primeira manifestação dos dons de língua. Isso exclui
as línguas que nós conhecemos como línguas estranhas, as línguas que não são entendidas por seres humanos? Não, porque nós vamos ver lá em Coríntios que há também o dom de línguas, onde a pessoa fala em línguas que ninguém compreende. Ela fala dela para Deus, é algo particular entre ela e Deus. Mas essa manifestação aqui, esse dom de línguas específico, ele é isso. Ele estava falando na sua própria língua e todos os ouvintes, independente do idioma, entendiam na sua própria. Então, aquele que veio da Grécia estava ouvindo o judeu falar em hebraico, mas estava entendendo em grego. O que isso significa? Que maravilha é essa que Deus faz? Deus está cumprindo quase todas as promessas que havia feito antes. Deus havia prometido que reuniria seu povo novamente. Havia prometido que traria os judeus dispersos nas nações de volta. E aqui a palavra de Deus ela vai quebrando e rompendo toda e qualquer limitação. Então, se a palavra de Deus estava limitada, porque somente os hebreus, somente o povo de Jerusalém havia ouvido falar de Jesus, agora essa barreira foi quebrada, porque independente do idioma, todos aqueles a quem Deus quis chamar, ouviram e entenderam a palavra de Deus. A revelação da palavra de Deus, a revelação de quem é Cristo Jesus, ela vem pelo agir do Espírito Santo. E o Espírito Santo é tão poderoso que ele pode revelar a sua palavra até mesmo para aquele que fala outro idioma. E aí, isso foi o que aconteceu. Versículo 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aqui a gente já começa a ver a diferença daqueles que são chamados por Deus para a salvação e daqueles que não. Aquele que a qual Deus já queria salvar, que foi chamado por Deus, ao ouvir a oração dos crentes, independente do idioma, ele entendia o que estava sendo falado. Aquele que não, para ele, estavam todos bêbados. Estavam todos loucos. E vejam que loucura. Se tem um estrangeiro do meu lado, e ele diz que está entendendo o que a outra pessoa está falando, como é que eu vou supor que a pessoa está bêbada? Está sendo entendida. Um está entendendo, o outro está entendendo. Um bêbado ninguém entende. Mas a verdade é que aquele que de fato não é chamado por Deus, aquele que de fato ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ainda que ele estiver ouvindo no seu próprio idioma, ele não entende nada. E é o que a gente vê no dia a dia. Nós não falamos japonês, não falamos espanhol, falamos no português claro. E ainda assim o mundo não entende o que nós estamos falando. Parece que estamos falando com uma pedra. E quando eles olham para nós e escutam a gente falando, falam: esse povo é doido. Falam como se fossem loucos. E é isso que acontece aqui. O nosso Senhor está quebrando toda barreira para que a palavra dele alcance a todos a qual ele quer chamar. Independente do sexo, independente da nacionalidade, independente de onde vem. Porque vejam, haviam também aqueles que se converteram ao judaísmo, ou seja, aqueles que não nasceram judeus de fato. E eles ouviram e entenderam. A palavra de Deus não tem barreiras. E para isso se manifesta o Espírito Santo de Deus na igreja. O poder do Espírito Santo. E é isso que as pessoas não entendem. Vamos buscar o fervor, o avivamento, porque a gente quer ouvir todo mundo falando em língua dentro da igreja, a gente quer ver fogo, a gente quer ver... O agir do Espírito Santo, ele vem para trazer salvação. Salvação, não para trazer bagunça dentro da igreja. Não era bagunça isso aqui. Eles estavam pregando a palavra de Deus e as pessoas estavam entendendo o que estava sendo pregado. O Espírito Santo não é bagunça, o agir do Espírito não é bagunça. Havia ordem aqui. Havia entendimento daquilo que estava sendo falado. Versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11, aqui já incluindo Matias, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã.
Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês. Por intermédio dele, como vocês mesmos sabem, esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Vejam que Pedro, e olha só, aqui nós estamos falando de Pedro, que geralmente nunca entendia nada que Jesus pregava. Ele nunca entendia nada. Ele era sempre aquele que trazia o questionamento. Ele era sempre aquele que escutava uma coisa e interpretava outra totalmente diferente. Olhem só a sabedoria desse homem, que agora chega diante do povo e fala, olha, isso é o que está acontecendo aqui, não é coisa da nossa cabeça não. A profecia de Joel, e lembrem que numa quarta-feira nós fizemos Joel inteiro aqui. A profecia de Joel se cumpriu. Os últimos dias chegaram. Como assim os últimos dias? A partir do momento em que Cristo sobe aos céus, começam o que nós chamamos de últimos dias. Há aqueles que leem esse texto e pensam, isso aqui só vai acontecer quando tiver uma semana faltando para Jesus voltar. Não, os últimos dias começaram quando Jesus subiu aos céus. Desde que Jesus subiu aos céus, nós já estamos vivendo esse período bíblico chamado de últimos dias. É por isso que Paulo vai falar nas suas cartas, que a igreja estava nos últimos dias. Pedro vai dizer a mesma coisa, porque começa a partir daqui, esse momento em que a Bíblia chama, nós estamos nos últimos dias. E é a partir desses momentos aqui que nós vamos ver que todas as profecias que Cristo deu a respeito de como o mundo terminaria, elas vão cada vez mais se concluindo. E nós estamos vendo nos dias de hoje a palavra de Deus cada vez mais se mostrando verdadeira. Tudo o que foi anunciado, guerras e rumores de guerras, pandemias, fome, desgraça, tudo isso já havia sido predito por Deus e nós já estamos vivendo esse período, desde que Cristo subiu aos céus. Em Joel 2, onde tem essa profecia, Pedro a entende pelo agir do Espírito Santo e a traz para os seus irmãos judeus, que certamente entendiam essa profecia, mostrando o quê? Que aquilo que eles estavam fazendo não era uma novidade ou algo que veio da cabeça deles, e sim algo que já estava nos planos de Deus. Deus já havia planejado derramar o seu Espírito sobre a sua igreja, e isso acontece aqui. Então Deus derrama o seu Espírito, por isso filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos terão sonhos, sobre servos e servas é derramado o Espírito Santo, servos e servas, como foi falado na semana passada. Vejam a participação da mulher na igreja. O Espírito Santo do Senhor é derramado também sobre as mulheres. O poder de Deus é derramado sobre as mulheres. E esse poder está ao alcance de todo servo e serva de Deus. É por isso que Paulo vai nos orientar a buscar os melhores dons. É orar, jejuar, buscar a capacitação do Espírito. Por quê? Porque o Espírito já foi derramado sobre a igreja, já está sobre nós, já temos poder, já temos força. Precisamos buscá-la
no Santo Espírito de Deus. E as maravilhas, os sinais na natureza e os sinais no mundo. Tudo isso vem dessa capacitação poderosa do Espírito Santo. Então a profecia de Joel não está para se cumprir, ela já se cumpriu em Cristo Jesus. O Velho Testamento se cumpre em Cristo Jesus. Toda a lei se cumpre em Cristo Jesus. De Gênesis a Malaquias, tudo sempre apontou para Cristo. Todos os rituais, tudo sempre apontou. E por isso, no dia de Pentecostes, no dia em que a palavra foi entregue aos homens, nesse dia, Pedro anuncia: a palavra de Deus se cumpriu. Deus derramou seu Espírito sobre a sua igreja. E nós estamos agora, pelo poder do Espírito Santo, pregando Cristo Jesus. Somente o Espírito Santo pode capacitar a igreja para pregar sobre Cristo Jesus. E que pregação é essa? Aí agora Pedro vai vir com a pregação forte. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. Como? Através de milagres, maravilhas e sinais. É o que nós temos falado em todos os evangelhos. Todos os milagres que Cristo Jesus fez, todos os sinais, tudo o que ele pregou, sempre apontou para a obra que ele estava para fazer no mundo. Tudo sempre apontou para isso. É por isso que os evangelistas escreveram as narrativas bíblicas, mostrando, olha, esse milagre que Jesus fez prova o quê? Prova que Deus estava com ele, prova que Deus aprovou a sua obra, prova que Deus estava à frente de tudo. Então Pedro está dizendo, Cristo, Jesus, foi aprovado diante de vocês, porque somente um servo de Deus poderia ter feito tamanhas maravilhas. Somente alguém cheio do poder de Deus, somente o próprio Deus poderia ter feito tantos milagres e tantas maravilhas como Cristo Jesus fez em vida. Então só os sinais, só as maravilhas e tudo aquilo que Cristo pregou já comprovavam a sua natureza divina, o seu milagre. E aqui ele está falando, ele foi aprovado no meio de vocês, e vocês sabem. Porém ele foi entregue por propósito pré-determinado e conhecido de Deus. Para quê? Para ser morto pelos homens? Sim. Então Pedro já está mostrando toda a vida de Cristo Jesus, até mesmo a sua morte e o seu sofrer, estavam dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Cristo não era um fracassado. Nosso Senhor Jesus Cristo não foi um pobre coitado que pregou palavras bonitas e foi assassinado por pessoas muito mais. Não. Ele veio justamente com esse propósito. Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele se entrega em nosso lugar na cruz pela sua própria vontade. E até mesmo a maldade dos homens estava dentro do plano de Deus. E Pedro está falando, vocês, para os judeus, falando para o povo, vocês o assassinaram. Ele não diz vocês o julgaram ou vocês o condenaram. Porque naquela época, poderia se julgar um pecador à morte. E poderia se condenar um pecador à morte. Mas assassinar significava aquilo que era pecado diante de Deus. Você matar alguém não por base da lei, mas pelo seu próprio desejo carnal. Então ele está falando que vocês o assassinaram, vocês o mataram sem ter nenhuma condenação contra ele. Ele não desobedeceu à lei em momento algum, e mesmo assim vocês o assassinaram. Mas esse homem que vocês assassinaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e hoje ele está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Olha o fervor desse homem. Vamos lembrar que há pouco tempo, esse mesmo homem, por medo, tinha negado Jesus. E agora ele está diante do povo e dizendo, vocês assassinaram o Senhor. Mas esse homem que vocês assassinaram, Deus o fez Senhor e Cristo, Rei sobre todas as coisas. Amados, de onde veio esse poder sobre Pedro? Isso aqui é a capacitação do Espírito Santo de Deus. O que Lucas está mostrando aqui, continuando a sua narrativa, é justamente trazendo para o seu leitor, principalmente se esse leitor tiver com planos ruins para a igreja, é mostrar o povo cristão é um povo pacífico, é um povo amoroso,
é um povo que a todo momento pregou uma única coisa. E demonstrando isso, através da vida de Pedro, ele vai mostrando, olhem a diferença. Quando o Espírito Santo desce, esse homem cheio de poder, ele entende a palavra de Deus, ele revela a palavra de Deus pregando, e não somente isso, ele ainda desafia os poderes dessa terra e anuncia que Cristo Jesus é o Senhor. Quando antes ele não entendia e perguntaram se ele era discípulo de Jesus, ele disse que não. Mas agora, ele não só está diante do povo, assumindo-se como discípulo, mas declarando: Cristo Jesus é o Senhor. Esse é o poder do Santo Espírito de Deus. Eu entendo a palavra transforma o meu coração, eu prego a palavra, o Espírito Santo transforma outros corações através da palavra. Ser cheio do Espírito Santo, fervoroso de poder no Espírito Santo, é entender a palavra de Deus. Dizer que é cheio do Espírito sem entender as Escrituras não condiz com o que nos é apresentado aqui. Aquele que é cheio do Espírito Santo, estou fervendo no Espírito, eu estou cheio do poder. Ele entende a profecia bíblica e anuncia a outros. Todos os outros milagres que vêm são consequência, mas o principal mover é esse aqui. O homem entende, é transformado primeiro. Depois que ele é transformado, ele anuncia a outros. E é assim que a igreja cresce e cresce. Versículo 25. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aqui ele está falando do Salmo 16, versículo 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca, ou seja, o pai Davi, morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ou seja, o que ele está dizendo? Essa profecia, Davi não estava falando sobre si mesmo, porque ele não ressuscitou, ele está morto ainda. Mas nós sabemos onde está o sepulcro dele. Versículo 30. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre julgamento que colocaria um dos seus descendentes ao seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus o ressuscitou, este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Por isso, Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que pregação poderosa, hein? E maravilhosa. Não sabemos se aconteceu, mas o texto não narra nenhum milagre. Fora as pessoas falarem em língua, ninguém foi curado, não houve nenhuma profetada, não houveram bênçãos sendo prometidas,
houve um homem cheio do Espírito Santo, ensinando a palavra de Deus. E as pessoas cheias do Espírito Santo ouvindo a palavra de Deus. E quando essas duas contas se juntaram, gerou no resultado salvação da alma. 3.000 pessoas se converteram. A igreja hoje tenta, né? Tem que ter coisa nova, tem que ter... Pedro não trouxe nada novo, ele está pregando os salmos de Davi. Salmos de Davi. O que ele está falando? Olha, Davi não poderia ter escrito isso por si mesmo, porque o sepulcro dele nós conhecemos. Como eles sabiam? Irmãos, é como hoje, famoso, a gente sabe onde está enterrado, as pessoas até vão lá. Os reis é a mesma coisa, eles eram enterrados em lugares fixos. As pessoas sabiam, eles tinham as honrarias. Então ele está falando, o sepulcro de Davi ainda está lá. Ele não saiu de lá. O que Davi estava dizendo com essas palavras? É que ele está citando Salmo 16 e Salmo 110. Ele está dizendo, Davi estava vendo a glória de Cristo Jesus, e olhem que visão maravilhosa. Davi escrevendo isso, e talvez até sem saber o porquê estava escrevendo, ele estava dizendo, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Davi estava vendo a glória de Cristo Jesus ressurgindo da morte. Deus não abandonou o seu ungido no sepulcro, mas ao contrário, ao terceiro dia, o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. E o que nós vamos comemorar no domingo, senão isso? Que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso já tinha sido anunciado lá atrás. O rei Davi já havia escrito sobre. E que gloriosa é essa visão. Ele vê o Cristo ressurgir da morte. E depois vê esse rei, Cristo, chegar no céu e Deus falar para ele, aqui está o teu trono, ao meu lado. Senta, esse trono é teu, essa glória é tua. Você é digno de receber todo esse louvor, toda essa glória. E é por isso que hoje nós temos a plena certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo não somente vivo está, mas está sentado no trono de glória ao lado de Deus Pai, reinando glorioso sobre todas as coisas. E essa promessa já havia sido dada a Davi. O reino de Davi não teria fim, ou seja, o descendente de Davi reinaria para sempre. Que descendente é esse? Não é um descendente terreno, como os judeus estavam acreditando, mas aponta para Cristo Jesus, que vem da descendência de Davi. Ele está sim assentado sobre o trono, e ele não governa somente a Israel, ele governa sobre todas as nações, todas as línguas, tudo o que existe está debaixo do controle de Cristo Jesus. Ele é o rei que está assentado ao lado de Deus Pai. E o rei Davi profetiza sobre ele. O Senhor disse ao meu Senhor. Como assim? São dois que estão acima de mim conversando. Olha, é como se fosse trazendo uma língua terrena para a gente entender. O meu patrão falou para o meu patrão. O meu dono falou para o meu dono. O meu governante falou para o meu governante. O meu senhor falou ao meu senhor. É uma conversa entre duas autoridades que estão muito acima de mim. Eles conversaram entre si. Esse Senhor maior deu a glória ao outro Senhor maior. O que Davi estava vendo? Davi estava vendo a glória do Cristo nos céus. Deus Pai entregando a Cristo Jesus toda a glória, honra e poder a qual Cristo Jesus é digno de receber. É a ascensão de Cristo aos céus. E Pedro está usando isso, o rei Davi. Por que ele está falando do rei Davi? Porque o rei Davi era a celebridade que todo o povo tinha consideração. Podia ser fariseu, podia ser todas as ramificações do povo judeu. Ninguém tinha um ai a falar do rei Davi, porque era de fato o homem que fez Israel se sentir nação, que estruturou, que era aquele a qual sabiam-se que a sua descendência daria vinda ao Messias. Ele está dizendo, olha, o próprio rei Davi já havia profetizado sobre esse Jesus,
que estava entre vocês e fez todos os sinais e todas as maravilhas que haviam sido preditas que ele fizesse. Ele os fez, vocês viram, ainda assim os mataram, mas como havia sido profetizado, ele ressuscitou, seu corpo não foi decomposto, ele está vivo e assumiu o seu lugar, o seu trono eterno nos céus. Toda a escritura do Velho Testamento se cumpriu. O Messias veio e ele está reinando sobre todas as coisas. Os judeus estavam esperando o Messias vir para ele reinar. O que Pedro está dizendo é: o Messias já está reinando e vocês não estão vendo. Ele já está no trono, ele já está na glória. A promessa já se cumpriu. E pelo poder do Espírito, ele prega tudo isso. E que maravilha é! Que maravilha é ver essa revelação. Que poder. 3.000 pessoas convertidas, de idiomas totalmente diferentes. Pessoas que uma não entendia o que a outra falava. Se nós pegarmos como começou as diferenças de línguas na Bíblia, nós vamos ver o quê? Deus confundiu os homens porque eles estavam em rebeldia, correto? Aqui Deus faz totalmente o contrário. Onde deveria haver confusão, onde ninguém deveria se entender porque eram de nacionalidades diferentes, ali o Espírito Santo traz ordem e todos começam a entender o que está sendo falado. Irmãos, o Espírito Santo não é um espírito de confusão, ao contrário, ele veio trazer ordem. Onde havia a confusão, onde ninguém se entendia, o Espírito Santo vem e ele traz ordem. O poder do Espírito Santo é isso aqui. Queridos, nós podemos ver milhares de milagres e milhares de maravilhas, mas nenhum milagre é maior do que pessoas se convertendo a Cristo Jesus. Esse milagre aqui é a obra mais gloriosa já feita pelas mãos do nosso Deus. Pegar seres tão ruins como a humanidade e através da palavra do Senhor, essas vidas mudarem seu modo de pensar, mudar a natureza, reconhecer que são pecadores e se achegar a Cristo Jesus. Isso é o maior milagre que a igreja pode fazer. Esse milagre só vem pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o batismo no Espírito Santo, é isso aqui. Poder para pregar o Evangelho. Poder para pregar. Então não pense você que quando você está sentado num banco, sem rodopiar, sem dançar, você está vazio do Espírito Santo. Não. Se você está entendendo a palavra de Deus, essa palavra está trazendo mudança para a tua vida. E através dessa mudança, outros estão vendo e se achegando a Cristo. Você está cheio do Espírito Santo a ponto de transbordar. Porque o poder de Deus é isso aqui. É salvação da alma. Não adianta fazer todo tipo de ritual e continuar com a vida torta do jeito que estava. Versículo 42. Eles se dedicavam, olha a transformação, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se de fato Lucas está escrevendo esse texto quase que como uma comprovação jurídica para que aqueles que perseguem a igreja conheçam um pouco a história do cristianismo, só nisso aqui é um testemunho que, se a pessoa quiser conhecer o cristão, ele já vai perceber que é um povo que não traz ameaça a ninguém. 3.000 se converteram. O que eles foram fazer? Vamos pegar a espada que agora a gente vai tocar o terror aqui em Roma. Não. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos.
a comunhão ao partir o pão e as orações. E o Lucas ainda acrescenta, eles tinham a simpatia do povo. Por que eles tinham a simpatia do povo? Porque mesmo aquela sociedade tão corrupta havia, essa gente é boa. Essa gente se reúne para dividir o que tem. Essa gente se reúne para orar. Queridos, o cristão ele pode ser perseguido pela palavra de Deus, mas jamais pode ser perseguido por fazer besteira por aí afora. A igreja estava sendo perseguida quando Lucas escreveu isso aqui. Mas olha só, jamais foi perseguida por suas atitudes. Ao contrário, ele está dizendo, o governo está nos perseguindo porque está com medo, acreditando que nós estamos pregando uma revolução. Mas aqueles que viam a igreja funcionar, eles tinham a simpatia do povo, porque eram pessoas boas, eram pessoas honestas, eram pessoas trabalhadoras, eram pessoas que tinham uma só palavra, eram pessoas que cumpriam aquilo que prometiam, eram pessoas que demonstravam na sua própria vida transformação. Era um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós estudamos, o livro de Atos, o porquê Lucas está escrevendo essas narrativas, os pormenores do que Pedro ensina, nós trazemos a realidade dessa igreja aqui no início cheia do Espírito Santo e podemos observar um pouco como estamos hoje. Que diferença, não? Que diferença. Que diferença. Hoje em dia, infelizmente, é triste ver que muitos crentes são perseguidos não porque estão pregando a palavra de Deus, mas ao contrário, porque são mais mau caráter do que aqueles que não são. E muitas das vezes trazem juízo do mundo para a igreja, porque as pessoas olham e falam, esses crentes são tudo igual. Tudo igual. Mas olha o que Lucas deixou registrado para todos. A igreja de Cristo Jesus é uma reunião santa. É um povo santo. É um povo que se ama. É um povo que se reunia todos os dias. Hoje as pessoas têm dificuldade de se reunir uma vez por semana. Nem isso fazem. Uma vez por semana. Aquela gente se reunia todo dia, com risco de morte, no templo. Compartilhavam tudo o que tinham. Hoje o povo está cada vez mais avarento. Mas eles compartilhavam tudo o que tinham. Se reuniam todos os dias. Comiam juntos. Viviam como se fossem uma família. E aqui se cumpre uma promessa do Senhor que diz que ainda que o seu povo esteja espalhado por cada canto do mundo, o Senhor os ajuntaria. E aqui vejam só como Deus ajuntou o seu povo, num só lugar. Não somente o lugar físico, porque nós sabemos que existirão no futuro várias igrejas em diversos lugares, mas Deus reúne todo o seu povo num só lugar sim, no corpo de Cristo Jesus. As promessas da palavra de Deus se cumprem em Cristo. E a obrigação da igreja é pregar essa continuidade, pregar o que Cristo fez, pregar o que Ele faz, não somente com palavras vazias, mas com uma demonstração de transformação e mudança de vida. Lucas ele vai aqui deixar toda essa biografia dos apóstolos justamente para mostrar que a igreja de Cristo Jesus daquela época não eram bagunceiros, não eram pessoas que buscavam brigas, não eram pessoas que buscavam caos, mas ao contrário, eles tinham a simpatia do povo. Ou seja, se alguma autoridade estiver lendo, ele está quase que dizendo, vai lá nas áreas onde a igreja nasceu e pergunte ao povo como era aquela gente. Era uma gente honesta, era um povo bom. Era um povo que nunca se meteu em querer derrubar o Império Romano ou nada disso. A única coisa que nós fazíamos é pregar. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E aqui, registrado, precisamos aprender com essa igreja que nasce. E ver de fato, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? O que é uma igreja que de fato está batizada no Espírito Santo? Uma igreja que demonstra transformação de vida. Quando isso acontece, a igreja não precisa se preocupar nem em fazer coisas muito mirabolantes para chamar pessoas.
Deus vai acrescentando aqueles que Ele deseja que sejam salvos. Deus vai enviando aqueles a quem Ele deseja que sejam salvos. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando naquele lugar. E se o Espírito Santo está trabalhando naquele lugar, Deus envia suas ovelhas perdidas. Porque lá vai ter pastoreio, porque lá vai ter palavra, porque lá vai ter alimento. Que possamos nós nos encher do Espírito Santo de Deus, como Pedro, ler a palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer e pregar a todos aquilo que Cristo Jesus fez e faz nas nossas vidas. Vamos orar. Santo Deus, Senhor, Tu és grande e maravilhoso, digno de toda honra, glória e louvor. O mundo não Te reconheceu, mas a Tua palavra revelada a nós nos diz: Tu és o Cristo exaltado nos mais altos montes. Tu és grande e está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e todas as nações da terra estão debaixo do Teu poder. Nada acontece, Senhor, sem que esteja debaixo da Tua vontade. Até mesmo a morte e o sofrer de Cristo Jesus haviam sido plenamente planejadas por Ti. Meu Deus, Tu estás no governo de todas as coisas. Santo de Israel, reúne, Senhor. Reúne, Senhor, aqueles a quem Tu há de salvar, os Teus eleitos, ó Pai. Aqueles que Tu chamou para a salvação e através da Tua palavra transforma cada vez mais os nossos corações, Senhor. Pois em Cristo Jesus as profecias se cumpriram. O Senhor cumpre exatamente tudo aquilo que a palavra dizia que iria fazer. E que nessa Páscoa nós possamos nos lembrar disso. A Tua palavra se cumpriu e o Senhor está vivo. E por isso a nossa fé é viva. Por isso a igreja é viva. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a Tua igreja, Senhor. Enche-nos de poder e graça. Batiza-nos, ó Deus, no Teu Espírito Santo, para pregarmos a Tua palavra do jeito que ela é, sem mais intenções, sem distorções, mas com verdade, anunciando a Tua obra, a Tua ressurreição. Que, ó Deus, durante as cantatas, ó Pai, as almas que vierem aqui entendam, Senhor, entendam o que Tu fez na cruz do Calvário, se rendam a Ti, Senhor, e reconheçam que só Tu é o Senhor. Pois tudo o que fazemos aqui nesse lugar, se não anunciar a Tua glória, se não anunciar a Tua majestade, é em vão. Que possamos anunciar, Senhor, anunciar o Teu sacrifício na cruz e a salvação que Tu traz a todo aquele que invocar o Teu nome. Nós Te agradecemos e Te louvamos no santo nome de Cristo Jesus. Amém.